Porque se bem o conceito da Teshuvah é um conceito judaico, né? Igual para todos os seres humanos e para todo o universo, né? Tem esse conceito de Teshuvah também. Por quê? Porque poderia vem aquela pergunta, mas Abraham Avinu, o patriarca de todo o judaísmo dos Bnei Israel, ou seja, do povo de Israel, ele era judeu? Né? Não. É a pergunta. Se fosse nos dias atuais e Abraham Avinu se apresentasse diante de um bedin, ou seja, de um tribunal de justiça judaico, né, religioso, ele não seria aceitado como um judeu, porque o pai e a mãe dele, sobretudo a mãe, né, a mãe dele não era judia, né, não era judia, ela não praticava essas questões, né, então automaticamente ele não seria tomado também como um judeu, né. Mas ainda assim, ele na sua capacidade de entender o mundo, né, de ver que como as coisas se movimentavam, né, ele entendeu que não era tão importante o reconhecimento das pessoas, né, porque ele vivia em uma civilização que para esse momento era a civilização mais avançada da época, né? Que era a civilização mesopotâmica, falando português, né? A civilização mesopotâmica, que tinha um avanço muito evoluído para o momento em que o mundo estava nessa época, né? E em todas as civilizações as aparências eram muito importantes, né? Então os sacerdotes que trabalhavam nos templos eram muito reconhecidos, eles eram os que mais tinham recursos e todas aquelas questões, né? E tinha o próprio Nimrod, o rei daquela época, né? Que era realmente para a civilização onde ele vivia, ele era um deus, né? Então Abraham Avinu, falam os sábios, né, no Midrash, que ele era filho de um homem que era conselheiro desse rei, de Nimrod, era um servente direto do rei Nimrod, né? Então ele tinha acesso a essas questões também, ele teve a possibilidade de falar, eu vou me dar melhor na minha civilização aqui, com os meus luxos, com o melhor que tem da nossa civilização, eu posso estar tranquilo aqui se eu ficar de acordo com o que a minha geração está me mostrando que é o correto, né? Mas essa centelha que o próprio Benjamin Saitu nos falava, que se acende e não tem como apagá-la, não tem como escondê-la, ou seja, não tem como tentar tampar a luz dessa centelha divina que o Sagrado nos entrega, não deixou ele quieto, sabe? Não deixou ele conforme com o que a sua geração e a sua civilização, que era mais avançada para a época, deu para ele. E ele tomou uma decisão, né? Se existe um Deus que todos sabem e consegue fazer que todas as coisas estejam na sua ordem, é esse Deus que vou seguir, né? E foi quando o Sagrado teve a oportunidade de se apresentar diante de Abraham Avinu e ele recebeu aquela promessa que o Senhor falava, né? Que os seus descendentes herdariam uma terra onde ele esteve na terra, mas ele não teve a descendência, ele não conseguiu ver toda a descendência que herdaria essa terra, né? Que é o contrário de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu tinha a sua descendência, tinha o povo inteiro, né? Ele tinha todas as 12 tribos e todos os descendentes dessas 12 tribos, mas o que ele não teve foi a oportunidade de estar na terra, né? Então, mas os dois, nesse caso, Abraham e Moshe Rabbeinu, eles fizeram um tikkun, eles fizeram uma teshuvah por todas as gerações que estavam antes deles, né? Por todos aqueles que, de uma ou outra forma, ainda sendo judeus, ainda praticando estas questões, também ninguém é salvo de errar. O próprio Moshe Rabbeinu, que possivelmente seja o mais alto das personagens bíblicas, né? Do que nós conhecemos no judaísmo, o pai e mestre de todos os profetas, ele cometeu um erro e pelo erro ele não foi aceito para entrar na terra prometida, né? Então ninguém é salvo de errar, mas o que nos compete, né, não é ficar no erro, não é ficar sofrendo pelo erro, não é levar esse erro pelo resto da vida, senão sabermos como retificar esse erro, como fazer o nosso retorno.